Começa agora mais uma análise direta e hoje a gente vai ajudar você a tirar suas metas do papel e colocar em prática. Eu recebo hoje aqui a palestrante e escritora Irleis Rames Wiesel. Irlei, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, voltando aqui no Análise Direta. E agora a gente está de casa nova, né? Você viu que você está diferente aqui no estúdio hoje, né? Você viu que nós estamos bem aqui, lindas, maravilhosas, azuis e coloridas? É isso aí, Irlei. Irlei, a gente até convidou você aqui para a estreia desse programa agora, 2020, porque todo começo de ano é a mesma coisa, né? As pessoas ficam aí criando muitas metas, a gente sabe que muitas pessoas não conseguem tirar do papel e eu queria então que você desse umas dicas aí para a gente de como que a gente pode então avançar nos nossos sonhos. Olha, eu diria primeiramente que é importante ter sonhos. Porque, às vezes, a gente vem de uma infância onde não se tem nem sequer o direito a sonhar. Então, eu posso dizer que, de certa forma, um pouco disso eu vivi. Então, quando eu tinha uma pessoa, duas pessoas na minha infância que me permitiram sonhar e que me fizeram sonhar, que exigiram que eu sonhasse, que era meu pai e minha mãe. Então, com eles eu sonhava. Com outras pessoas ou com a realidade que eu vivia, parecia que era impossível. Então, assim, primeira coisa, ter direito a sonhar, ter o merecimento, ter a sensação que você pode como qualquer outra pessoa que já conquistou coisas maravilhosas. Então, o primeiro passo. O segundo passo, eu acho, Mari, que é importante você dizer, não vou fazer tudo no mesmo dia. Não dá. Entendeu? Vamos cortar esse elefante. Tem que ser realista, né? Realista. Vamos cortar esse elefante em pedaços, né? Vamos fazer cada dia alguma coisa, ou cada mês alguma coisa, porque senão você entra naquele ciclo da ansiedade que pode virar uma depressão, que pode virar uma fobia social, inclusive, porque você não dá conta. Então, assim, primeira coisa, temos que ter direito ao sonho, Mari. Eu estou ensinando a minha filha, estou ensinando as pessoas com as quais eu trabalho, mas um sonho verdadeiro, não é aquele sonho tipo todo mundo tem, eu também quero. Não, é um sonho de coração, é algo não necessariamente possível, mas sonhável. E depois sim vamos para as metas e vamos ver como é que nós vamos realizar. Basicamente é isso. Agora, Irlei, muita gente, quando a gente fala vamos sonhar, vamos estabelecer metas, a pessoa também às vezes nem tem, né? Então é por isso que você sempre bate na tecla de que a gente tem que ter esse autoconhecimento, porque é só quando a gente se conhece que a gente sabe o que é melhor pra gente ou o que a gente realmente precisa. Eu tenho certeza disso, porque o autoconhecimento faz a gente se dar conta que a gente tem realmente muitas deficiências por conta, não por nossa história só, mas também pela influência das pessoas que nos rodeiam. Então, sim, a gente, quando faz um mapeamento do nosso histórico, a gente começa a se dar conta que a gente foi vítima em muitas coisas e que a gente merece e deve retornar ao ponto que parou. E quando eu falo que a gente tem que retornar ao ponto que parou, é a gente pensar assim, poxa vida, lá eu tive medo, lá eu tive uma sensação de fracasso, lá alguém me disse que não dá. Então, sim, eu não tenho meta nenhuma porque, na verdade, eu parei. Em algum ponto eu parei. E na medida que você faz um histórico e um mapeamento, você vai percebendo que muitas partes de você ficaram. Estou falando isso porque em consultório isso acontece muito. As pessoas ficam ainda como se fossem crianças em algum canto atrás de uma porta, atrás de um sofá, escondidas. E aí essa pessoa, quando ela chega na fase adulta, vai fazer meta como? Vai sonhar como? Se ela não tem nem, sabe, não tem nem o básico. Então, o básico é autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele não precisa acontecer com 20 anos, com 15 anos. Não tem idade. Pode acontecer com 80. Antes mesmo que você parta para outra vida, espera-se, inclusive, que você parta com autoconhecimento à flor da pele. Porque aí você vai diminuir, por exemplo, tua culpa em muita coisa, tantas coisas que ficam armazenadas e mal resolvidas. E o autoconhecimento faz com que a gente comece a resolver. Lembra, um pouquinho a cada dia, né, Mari? Não pode colocar tudo, aquela ansiedade, tudo de uma vez. Porque na verdade, se a gente agora está falando aqui do autoconhecimento, né, Mari, está todo mundo lá
achando, meu Deus, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não penso sobre mim, eu estou só correndo. E eu tô pensando, tô vendo se eu já tô me conhecendo, se eu sei fazer as coisas direito. Sim, meu Deus, a Irlei está dizendo, gente, não fiz nada, eu só estou pensando de repente na minha aparência. Porque às vezes a vida passa e você acaba se olhando, ou você entra num automático aí, você sai fazendo e na verdade você não sabe nem por que você está fazendo, se era aquilo que você queria fazer ou não. Agora, Irlei, a gente consegue esse autoconhecimento então fazendo terapia, a gente consegue ele só refletindo? Como é que a gente faz então para a gente se conhecer? Eu acho que tem várias formas hoje em dia. Lembrando, mais na minha infância, adolescência, eu não tinha caminhos muito claros, não havia essa definição. E hoje nós temos leituras que a gente precisa fazer, eu aconselho sempre. Daqui a pouquinho a gente vai falar do seu livro. Ver, isso aí. É isso aí. Aí, assim, leituras, a gente tem que fazer cursos, a gente tem que acessar... Hoje nós temos as mídias sociais, inclusive eu sou a favor e eu estou lutando para que as mídias sociais sejam muito mais voltadas a conteúdos que possam fazer a gente refletir. Não só fazer aparência, festa e que tintim tenha e tudo conteúdo, mais. na verdade. Que tenha conteúdo. E conteúdo não só crítico, temos que analisar, não só pelo caminho mais técnico, mas também e principalmente pela alma, porque as pessoas estão precisando encontrar diálogos lá fora, não dentro delas, através das mídias sociais, por exemplo, através desse programa, por exemplo, que façam com que elas digam, poxa, eu não pensei sobre isso. E quando elas começam a pensar, eu não pensei sobre isso, elas vão encontrar o caminho, porque a gente vai acordando conforme. É despertar, né? É um despertar. E cada um desperta quando é necessário. Isso também, meus queridos que estão nos assistindo, não se apavorem, não entrem em pânico, porque às vezes a gente está aqui falando como se a gente fosse totalmente resolvida, né? Irlei sabe tudo de autoconhecimento, a Mari mais ainda. Eu sou expert, tanto que a gente conversa aqui. Pelo contrário, né? A gente sempre está aprendendo mais, né? E a gente não pode pensar que os outros estão muito melhores nisso, porque as pessoas que estão nos ouvindo são muito melhores em outras coisas, sabe? Eu sou muito boa em autoconhecimento hoje em dia, continuo procurando muitos recursos, muitos me faltam, mas eu não sou boa em outras tantas coisas. Mas então assim, tá todo mundo bem niveladinho, todo mundo está caminhando conforme consegue, conforme dá, conforme o horário, o relógio permite, conforme a carreira permite, conforme a família permite. Esse é o primeiro ponto. Tá tudo bem, gente, calma, tá tudo bem. E aí, quando você começa a se sentir que tá tudo bem, você consegue respirar e ouvir melhor a Irlei, a Mário, a análise direta. É aquela situação que a gente fala, né? Se permitir também cuidar da pessoa, porque muitas pessoas também cuidam de várias pessoas e aí a vida passa e ela mesma não cuidou dela mesma, não cuidou da alma dela e ela precisa desse tempinho para ela. Irlei, vamos falar um pouco do seu livro aqui, já que a gente falou aí de dicas, né? Para que as pessoas consigam ter esse autoconhecimento. Esse aqui é Avance Sempre. Vou pedir aqui para o Bruno mostrar para o pessoal de casa, fica aí então como uma dica, né? Irlei, de autoconhecimento. O que tem aqui nesse livro tão bacana, Irlei, que você pode ensinar um pouquinho para a gente? Avance Sempre, minha querida, é uma história legal, porque tem muito a ver com a minha história. São diálogos internos meus, vamos dizer assim, de crescimento pessoal, porque eu estou sempre me confrontando. Uma das minhas profissões básicas, vou dizer que já é uma profissão, é eu olhar para mim e confrontar se isso tem a ver comigo, se isso já me curou, se eu ainda tenho isso, tenho o quê? Medo, ansiedade, que mais? Fobias eu tinha, já curei. Você tinha fobia do quê, Irlei? Queridas, vamos citá-las assim, enumerá-las? Mais uma, duas, aí agora a gente fiquei curiosa, né? Sim, a gente, por exemplo, assim, uma das coisas que eu tinha, vou te falar, era falar em público. Olha, e hoje você está aqui dando show, aula, da palestra. Pode uma coisa dessas? Por quê? Porque, na verdade, quando eu era criança, como você já viu, meu sobrenome é alemão, não é? Então, morávamos para fora e a gente tinha sotaque de alemão. E eu, especialmente, bastante. E aí, eu tinha que ler uma história na missa. Olha, eu não consegui, porque estava totalmente bloqueada. Eu não conseguia, porque eu sabia que o meu sotaque ia chamar mais atenção do que a sua própria presença. A minha luz. Caramba! Ninguém me falava da minha luz, entende?
Então, como história de vida, eu superei a minha escuridão neste ponto e consegui avançar. E uma das características minhas, engraçado isso, era eu e a minha irmã brincávamos tardes de verão, com o microfone, uma entrevistando a outra. Ou seja, precisava de uma câmera, a gente olhava para a câmera e a gente precisava falar uma com a outra, se expressar verbalmente, oralmente, perdão. E a gente no público não conseguia, porque simplesmente nos foi barrado. E não havia, por exemplo, alguém naquela história, naquela época, para me dizer, Irley, mas você tem tanta coisa boa, tanta outra coisa melhor. Então, eu fui me curar no futuro. Estou falando isso porque muita gente que está nos assistindo deve ter uma situação não igual à minha, mas parecida. Muito parecida. Então, não importa quando você vai curar. O importante é que a tua profissão seja sempre confrontar, será que eu já curei aquilo? Ou então a pessoa não pode se conformar, né? Porque se faz mal qualquer situação, a gente tem que ir atrás e superar e não ficar só se lamentando e usando aquilo como, ai, coitadinha, se vitimizando com aquela situação. É superar. Avance sempre. E aqui, então, tem várias histórias suas no livro e aí a gente vai lendo e vai aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Sim, e uma das coisas que me fez escrever exatamente, dar esse título, eu não sei se cabe ainda neste bloco. Vamos falar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta a falar. Temos uma historinha muito interessante, sabe por quê? Porque quando eu era criança, nós morávamos para fora e nós tínhamos uma plantação de soja, para quem conhece, hoje o agronegócio está em alta, né, no Brasil. E eu sei que o meu pai dizia assim, nós vamos colher amanhã e aí eu vou comprar aquela boneca que tanto você quer. Não é? Eu queria uma boneca, eu também um vestido novo. E eu estava muito feliz. E a gente foi ver essa terra, essa soja linda, e à noite caiu granizo, estragou toda a plantação, toda a colheita. E o seu vestido e sua boneca, você falou, já era? Cadê? Até hoje não tenho, amiga, tá? Não sei aonde, porque eu não consegui, meu pai não podia acomodar. Mas o que eu quero dizer com essa historinha, e que é onde eu aprendi o avance sempre, porque o meu pai olhou para mim, olhou para toda a destruição que houve naquela plantação, e ele olhou para mim e disse, o que o meu pai, meu herói, vai dizer diante dessa dificuldade? Ele olhou para mim, pegou na minha mão e disse assim, não se preocupe, filha. Amanhã a gente vai dar um jeito e a gente planta novamente, ano que vem a gente vai colher. Eu pensei, meu Deus, ano que vem. E aí eu aprendi que, no caso, as pessoas que moram para fora e lidam com terra, eles têm um olhar para o futuro. Eles não olham para o passado, eles olham para o futuro, e o futuro pode ser ano que vem. E eu aprendi a ter resiliência. Quer ver? Ano que vem já é logo ali. Então, eu aprendi a avançar sempre, apesar das dificuldades. Eu estou contando das minhas, mas existem outras. Porque sempre no nosso exemplo a pessoa se encaixa e vê que a vida não é fácil para todo mundo, né? Verdade. E aí eu aprendi a avançar sempre, mesmo que seja só no ano que vem. É claro que no ano que vem eu não queria mais a boneca nem o vestido. Mas a boneca e o vestido ficou em algum lugar da minha história. E hoje eu consigo comprar bonecas, vestidos, porque eu fiz o meu caminho. Foi para frente, Não né? fiquei lá chorando em cima daquela terra devastada, literalmente. Bacana. Então vamos fazer um intervalinho, Irley, agora, e você aí em casa fica com a gente que é rapidinho. Estamos de volta com a Análise Direta e hoje a gente está batendo um papo aqui com a nossa amiga que é palestrante, escritora, a Irley Rames Wiesel. Irley, bloco passado, vamos mostrar seu livro de novo, né? A gente parou bem aqui falando do livro que eu adorei, assim, esse título que é Avance Sempre, que é isso que a gente quer deixar para o pessoal de casa, né? No bloco passado a gente estava falando bastante, você deu várias dicas aqui, sempre falando dos seus pais, né? Que eram exemplos aí de resiliência para você. E a gente percebe que você teve uma boa base familiar. Isso é muito importante. Mas e hoje? Muita gente acaba não tendo, né, Irley? Como é que essa pessoa resgata, então, né, essa força toda? Porque você teve isso como exemplos, né? Hoje você
olha para trás aí, pouco que a gente acabou conversando aqui, a gente percebe que você teve uma boa base, exemplo aí de família, mencionou essas terras do passado que já passou, e um pouquinho de tempo, né? Não precisa entrar em detalhes, mas que hoje são super atuais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse contexto. Eu acho que a gente tem sempre os nossos mentores, sabe? Eu sempre penso que Deus nunca deixa ninguém sozinho. Deus nunca deixa ninguém jogado a nada. Sempre existem os bons anjos, os bons mentores na nossa volta, que nos fazem acordar, sabe? Mesmo que a gente esteja dormindo. Então, quem não tem essa base que você cita, que eu tive, de fato tive, deve se dar conta que existem pessoas à nossa volta, não é? Muitas vezes eles são vestidos de colegas de trabalho, são vestidos de tios, de irmãos, enfim, vários mentores, porque existe a mesma história. Por exemplo, quando eu saí de casa, que eu saí bem cedo, eu tive vários exemplos e a continuo tendo. Quando eu me enfraqueço hoje, que a minha luz apaga, assim, que eu fico assim meio, o que eu vou fazer, por onde que eu vou ir? Então, isso acontece com essas pessoas que não teriam essa base. Eu sempre fico atenta a pessoas que estão motivadas, que estão indo em frente. Então, é muito importante você ter mentores. E eu tenho e eu me abasteço deles. Porque, veja, hoje meu pai não está mais vivo, minha mãe ainda vive, claro, mas eu não posso me abastecer necessariamente de um diálogo frente a frente. Então, eu tenho mentores, eu tenho pessoas que eu me identifico com elas. São aquelas pessoas que nos inspiram. E aí, minha amiga, o seguinte, preste atenção, porque você precisa escolher bem. Porque se você escolher alguém que tenha mais sombra do que luz, você também se derrota devagar, assim, sabe? Você vai ficando para trás, É aquilo que a gente fala, né? É bom sempre estar com pessoas positivas, com energias bacanas, com ideias, porque elas acabam motivando e nos levando junto, né? Porque é como se a pessoa estivesse no buraco, aí você vai indo, quando você vê, você está no buraco junto e não consegue sair daquela situação. E pior que você nem vai se dar conta, né? Porque você já está respirando o mesmo ar. Então, nós temos que respirar ares novos. E toda vez, e isso se faz viajando, olhando, lendo, e como você comentava no começo, com autoconhecimento, sabe? Te nivela sempre para cima, sabe? Se naquele lugar não tem mais espaço, tem importância, sabe? Se mereça sair daquele lugar. Quando eu digo lugar, não necessariamente é um lugar físico, às vezes é um lugar de companhia mesmo. E vá respirar outros ares, porque você tem muito, muito dentro de nós. Porque nem tudo que a gente tem como base, sabe, Mari? Nem tudo vem da família, sabe? A gente também tem dentro de nós tudo, só que está lá, adormecido. Então, às vezes, existem até famílias que fazem com que os filhos não cresçam. Fisicamente, sim, mas profissionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Por quê? Porque os pais pararam no tempo, são pais negativos. Estou falando isso com base em consultório, tá? Os pais são negativos, os pais dizem, você também não vai a lugar nenhum, você também é teimoso, você também é... Seja não leva para frente, né? O filho acaba não apoiando. Tantas coisas, entende? Então, aquela pessoa tem pais, família conceituada na cidade, até com bastante questão financeira bem legal, né? Mas o filho não sai do chão. Então, também não adianta ter esta base familiar numa família onde os pais não autorizam o teu crescimento. A gente também tem que avaliar a base que a gente tem, né? Fazer um autoconhecimento. Minha base é ok, posso seguir. Não, porque também tem gente que é bem diferente da família, né? Sei lá, a família é totalmente diferente, a pessoa fala, não, preciso mudar, ser diferente e ir em busca de algo melhor, né? Agora, Irley, muita gente, começo de ano, claro, né, faz assim várias metas. Você mesmo disse que não é bom a gente fazer várias metas e colocar prazos curtos ou todos de uma vez, né? Mas tem uma pesquisa aí que diz que apenas 8% dos brasileiros é que conseguem aí colocar na prática tudo aquilo que colocou no começo do ano. Vamos assistir? Vamos assistir. Na matéria aí da Débora Evangelista. Todo fim de ano é a mesma coisa. Nos preparamos para o novo ano, pensamos em tudo o que conquistamos e não esquecemos de criar algumas metas para os 12 meses que estão por vir. E cada pessoa escolhe as suas. Tem gente que quer emagrecer, arrumar um emprego, comprar um carro novo, conseguir a casa própria,
fazer a viagem dos sonhos. Você conseguiu cumprir todas as suas metas de 2019? Mais ou menos. Não. Não? Qual que a senhora não conseguiu? Umas coisinhas, né? Falta de dinheiro. Não, com certeza. O que você planejou e que não deu certo? Não, muitas coisas, né? Muitas coisas, mas outras consegui sim. Dá para acreditar que menos de 8% dos brasileiros conseguem alcançar as metas de final de ano? É o que diz um levantamento da Sociedade Latino-Americana de Coaching. Segundo a pesquisa, muitos não conseguem atingir os objetivos porque desistem no primeiro obstáculo que aparece. É como se as pessoas tivessem dificuldade de entender que alguns recursos são escassos, dentre eles o tempo. Ela esquece que ela tem 24 horas, como todo ser humano, por dia, 7 dias por semana. Então, muitas vezes ela coloca um monte de coisa na agenda que não cabe, né? E tem a correria do trabalho, tem as obrigações, tem uma série de coisas. E aí começa às vezes aqueles vícios, o quê? Deixar de lado saúde física, deixar de lado a saúde social, emocional. Você vai deixando de lado coisas importantes que aí o teu próprio sonho perde sentido, que aí você vai ter que começar a correr atrás do prejuízo. E o que fazer quando não conseguimos cumprir as nossas metas? Será que falhamos? Será que não vamos conseguir realizar mais nada? Calma, nem tudo está perdido. A especialista dá algumas dicas importantes para reavaliar seu planejamento antes mesmo de 2020. Então, quando você pega uma grande meta e divide em pequenos pedaços, fica muito mais fácil. O teu próprio cérebro ele não desiste, né? Isso tem que ser dividido em vários pedacinhos para chegar lá. A gente tem coisas que a gente precisa fazer mensalmente, semanalmente, diariamente. É a gente anotar as nossas promessas. Eu tenho clientes que eles têm um grande sonho, daqui 3 meses, quando ele senta na minha frente, o sonho já mudou. Então, assim, o próprio ato de anotar ajuda, né, a nossa mente a levar a sério aquele objetivo. Mas se você acha que não dá tempo de conquistar mais nada agora, calma, tem um ano inteirinho com mais 366 oportunidades pela frente. Cumprir todas as suas metas de 2019? Sim, graças a Deus. 2019 foi bom? Você acredita que 2020 vai ser muito melhor? Excelente, será melhor do que 2019. Gostei, isso aí é positivo, tá acreditando, né? Falou que foi bom 2019, 2020 vai ser melhor ainda, né? Verdade. Agora, Irlei, a gente mostrou essa matéria que todo final de ano, começo, é assim mesmo, né? Temos várias metas aí para serem cumpridas no ano que está nascendo. Porém, a gente não precisa esperar o outro ano para fazer essas metas, né? Qualquer época do ano é época que a gente pode, não, eu vou mudar, eu vou tentar conquistar alguma coisa. Sim, porque o tempo, na verdade, ele é atemporal. O ser humano é que colocou 2020, 2021, 2019. São números apenas. Nós temos que saber que nós estamos navegando na vida todos os dias. Então, não, claro, é uma questão de agenda 2019, 2020. Ajuda, mas a gente tem que pensar que não é porque não conquistou em 2019 que tudo acabou, que tem que parar. Não, o tempo é atemporal. Façam metas que vocês possam cumprir. E lembrem-se também que quando não as conseguirem, podem ser grandes demais, mas tem um outro fator que a gente não vai ter tempo de falar, que é a vida tem metas pra gente. Não sejam tão agarrados ao vosso ego, isso é outra pauta. Porque, na verdade, às vezes as coisas não dão certo, porque também a vida tem um outro caminho pra gente. Então, já vou te convidar aqui para voltar para a gente falar disso aqui também, porque tem gente que também corre atrás de uma coisa e, na verdade, não é bem aquilo que a vida tá te oferecendo. Combinado? Justamente, combinado. Então, vamos fazer um intervalinho, porque no próximo bloco a gente quer conhecer, então, um pouquinho da sua história, né, da sua filha, que é Miss, e a gente quer saber, então, do seu papel como mãe e coach. Combinado? Combinadíssimas. E você não saia daí, é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com a análise direta e hoje a gente está batendo aqui um super papo com a Irlei. Conversamos bastante já, né, nos blocos passados, dando dicas aí para as pessoas conseguirem colocar suas metas em prática, né?
Falamos muitas coisas e eu até te perguntei, né? Será que santo de casa também faz milagre? Que é o seu caso, né? Você tem uma filha aqui que está participando hoje aqui do programa com a gente, que é a Eduarda, Miss Santa Catarina, lá... Santa Maria, ó, Santa Catarina. Miss Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul. Beijo pessoal de lá, né? Muito queridos também, sempre assistem aqui o Análise Direta. E ela acaba sendo um exemplo aí, né? Porque acredito que você ajudou bastante, então a gente quer saber também de você. Eduarda, me fala, como é que é a sua mãe, coaching, ela teve um papel fundamental aí nessa sua conquista de vida? Sim, eu sempre falo que a minha mãe sonha o meu sonho antes de mim, porque muitas vezes eu sei o que eu quero, mas às vezes eu não consigo alcançar isso. E a minha mãe tem esse olhar, ela consegue me enxergar meu sonho e ver que eu sou capaz. Às vezes eu não consigo enxergar isso em mim, né? Mas ela sempre me enxergou e sempre me apoiou e foi um papel fundamental dela para essa minha conquista. Senão não seria hoje aqui a nossa Miss Santa Maria. E isso é muito comum, né, Irley? Porque às vezes os filhos são muito jovens, não sabem direito o que querem. E é o papel da mãe, mesmo que ela não seja coach, também perceber e tentar ajudar, né? Então, Mari, o talento dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e até das crianças, eles não necessariamente são percebidos na escola formal. E a Eduarda estudou na escola formal direto, agora está na faculdade e tudo mais. Então, paralelo a isso, existe a beleza dela, o talento dela de se comunicar, tudo isso eu precisava sempre estar atenta para ver. E eu sempre tive este olhar de procurar algo que a escola não vê. E assim temos os talentos de pessoas que têm voz para cantar, tem pessoas que têm o dom de representar, tem pessoas que têm a condição de se expressar com facilidade frente a uma câmera, frente ao público. E é aí que entra o papel dos pais, né, de incentivar. Porque eu tinha te perguntado se era realmente o sonho dela ou o seu, né? Porque quando a pessoa é Miss, né, a criança acaba virando Miss, muitas vezes é mais a vontade da mãe do que da própria filha. E, na verdade, você até tinha me dito que não, pelo contrário. Todo mundo falava que ela era muito bonita, que ela deveria ser Miss, e você, por desencargo de consciência, falou assim, não, também não posso ser negligente, eu vou orientá-la e deixo a decisão para ela. Foi isso? Foi isso, e vou te dizer uma coisa, Mari. Você ser mãe e pai é um trabalho duplo, porque se você coloca na vida e deixa crescer junto com todo mundo, é fácil. Mas você ter este olhar que eu tive e ouvir, na verdade, as pessoas dizendo, Irley, a Eduarda tem mais talento do que você imagina. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa angústia, porque você tem que cuidar de si mesma, que no meu caso, na minha profissão, no meu talento, na minha carreira, e eu tenho tantos outros talentos, e eu tive que colher e cuidar de todos, e ainda olhar para o filho. É trabalho duplo, e muitos pais não querem fazer. Então, quer dizer, ser mãe de uma pessoa, seja ela adolescente, criança, com um talento diferenciado, dá trabalho. Mas eu não me entreguei, porque eu pensei, lá na frente, a gente vai se sentir culpado por ter sido negligenciado, né? Ter sido, né, uma pessoa negligente em relação ao talento de um filho. Eduarda, você vê que bonito isso? Nem você sabia que você tinha todos esses talentos, não foi? E como é que foi, então, assim, essa situação para você? Te convidaram? Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu, já que não era aquele sonho, assim, de super correr atrás. As coisas meio que foram acontecendo e com a orientação da sua mãe, você foi sempre avante, né? Sim. E aí acabou conquistando. Bom, então, foi assim, eu fui convidada, né, para participar do concurso um ano. E aí eu pensei, acho que não estou preparada esse ano, vou me preparar para estar pronta ano que vem. E aí o próximo ano chegou e eu fui convidada novamente, e aí pensei, esse é o meu ano, esse eu vou. Vou lá para fazer bonito, né, porque não adianta a gente ir de qualquer jeito. E eu sempre falo que o Miss, na verdade, foi um conjunto de aprendizados que eu tive que levar para ser Miss, porque foi uma formação intelectual que eu comecei desde nova, desde criança. Então, não foi um ano que eu me preparei para estar lá, foi a minha vida inteira. É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que nesse um ano foi essa preparação? Mas, na verdade, não, foi mais esse lado psicológico mesmo. Porque o que você mais tinha medo? Bom, então, o ano, na verdade, foi a preparação do corpo, digamos assim, né? A academia, enfim. Mas eu me preparei muito
com a fala, né? Porque eu tinha muito esse medo de falar em público. E a Miss tem que falar em público, tu tem que responder as perguntas dos jurados e tu tem que estar pronta e saber o que responder. Então, por isso que então, eu não é falo... só uma carinha bonitinha, um corpinho, não. Você precisa Quem ter algo dera. mais. Quem dera. Precisa, sim. Na verdade, eu conquistei o título de Miss não só por causa da minha beleza, porque eu tinha conteúdo, eu tinha o que falar. E eu acredito que eu quero carregar esse título tendo algo para falar, sendo um exemplo, mostrando para as pessoas que a gente não precisa ser só bonita ou se preocupar só com a estética, a gente tem que se preocupar com o todo, né? Porque não adianta a gente ser bonita por fora e por dentro ser um caos, né? Porque acaba que a nossa beleza de fora não reluz, tu não transmite, né, a tua beleza, porque por dentro tu tá... E tudo isso você consegue passar na hora que eles fazem as perguntas, então você tinha aquele medo de falar em público e também rolou uma outra situação inusitada, não foi? Conta o pessoal de casa. Bom, eu me preparei muito para as perguntas, confesso que eu gravei até no gravador e ficava escutando no fone de ouvido eu mesma falando para ver se estava bom. E aí, quando cheguei no concurso, eu tive que me apresentar e falar um pouco sobre mim, sobre a minha formação, sobre quem eu era. E aí eu contei que eu estudava inglês desde os 7 anos e que eu sou formada, que eu fui estudar no Canadá, fiz um intercâmbio. E aí, para 5 finalistas, eles fizeram a pergunta praxe, né, sobre o que você acha que você vai levar para o Miss Rio Grande do Sul. E aí falaram, vamos fazer então uma pergunta surpresa, já que algumas candidatas falaram que sabiam falar inglês, então a pergunta será em inglês. E na hora eu pensei, por que eu falei que eu sabia falar inglês? Eu demorei tanto em português, agora eu vou ter que soltar o meu inglês. E aí... E como é que foi? Bom, daí a primeira menina pegou o microfone e eu pensei, graças a Deus, vou ter um tempinho pra pensar, né? Imagina, na frente daquelas pessoas todas. Responder em inglês, né? E aí veio, assim, só veio. Daí eu peguei o microfone e respondi tudo em inglês. Ou seja, você conseguiu transmitir tudo aquilo que você queria em inglês, que é uma língua aí que pra você, né, você fala bem, tudo, mas não estava preparada, né? Não estava. E Não na era frente das problema pessoas, inglês, né? a gente ainda fica um pouquinho nervosa. E agora, o que você pensa aí do futuro? Quais são os planos? Mamãe sempre apoiando, né? Sempre apoiando. Mamãe sempre apoiando. E, inclusive, mostrando caminhos, porque a gente está sempre olhando o que está acontecendo à nossa volta, né? De oportunidades também para ela, não é? Então, toda vez que ela sonha, tem um aval aí da mãe para ver se não está voando demais. Muito, né? É. E aí ela sempre está com o pezinho no chão. Sempre. E aí, o que você espera aí para 2020 e para frente? Bom, agora vai ter o concurso Miss Rio Grande do Sul, que eu vou participar, estou me Quando vai preparando. A princípio, em março. Ainda não logo tenho uma aí. data certa, mas acredito que seja em março. E aí estou me preparando, tenho uma equipe toda por trás, né? Santa Maria me apoiando. E estou me preparando para chegar lá, Miss Rio Grande do Sul, espero que Miss Brasil, quem sabe, né? Para poder levar tudo isso que eu aprendi da minha mãe, né? E ser um exemplo, como eu falei, porque eu quero ser um exemplo, né? Não ser só uma Miss, mais uma Miss. Que bacana, e a gente até te convida aqui, mesmo se você não ganhar, né? Porque o que importa é participar também. A gente tem que bate bastante nessa tecla, porque às vezes a gente sonha demais, não aconteceu aquele ano, mas pode ser que aconteça no ano que vem. Sim, né? e tem um detalhe também, na medida que você vai se expondo, você vai consertando o avião andando, né? Como é? Porque se você vai se percebendo cheio de limitações. E a Eduarda não foge à regra, ela é uma adolescente de 20 anos. 20 anos, gente. Já Então, ganha assim de cara, né? Porque ela virou Miss Santa Maria de cara. Pode ser que e aí ela tem as suas dificuldades. E seria muito mais fácil ela ter ficado em casa. Ela tinha a opção de não participar. E aí ela não teria percebido o mundo que está se abrindo. Então esse é o segredo das coisas, em qualquer idade. Ponderar isso e colocar força em si. E é o que a gente está ajudando, porque na medida que ela quer desistir, não de estar nesse caminho, mas a gente sente quando ela diz, nossa, eu acho que não vai rolar, será que eu consigo, será que vai dar? Ali entra o pai e a mãe, né? Dando a força, não, filha, você é capaz, você pode. Aí o pai positivo, levando para frente, fazendo você acreditar e sonhar que você é capaz. Avançando, né, Mária? Como disse o livro, né? Isso, o que ela fizer com esta experiência e aonde a vida vai levá-la com esta experiência, né, filha? Isso só
só as linhas da vida vão nos mostrar. Agora, a vida jamais vai poder nos acusar de que a gente ficou em casa, no conforto do sofá, esperando a vida passar. Isso a gente não faz. Olha, hoje a gente tem aqui, ó, vou até mostrar agora para vocês, um momento para refletir, para acabar o programa. Só que antes de acabar o programa, eu vou ler aqui, que eu quero que você também fale se é isso mesmo ou não, porque encaixa perfeitamente aqui na situação que a gente disse. A Fabi, nossa produtora, preparou essa frase bem bacana aqui de efeito, que é assim, ó: sempre existirão motivos para ir além, seguir e olhar adiante sem temer. Sempre existirão razões para elevar-se ante as dificuldades e superar-se a si próprio. Eis o sentido da vida. É isso aí? Esse é o sentido da vida. O sabor de sorvete de marshmallow tá nisso. Ai, que lindo! Você vai acreditar nisso. Com então, certeza. a gente já te convida para voltar, independentemente se você ganhar ou não, porque o que importa é a gente estar sempre seguindo. É verdade. Tá bom? Então, Muito espero obrigada. você, Eduarda. Muito obrigada. Você também, né, Erlen? Não tem nem o que te falar. Muito obrigada. Deixe seus contatos para o pessoal de casa. Quem quiser entrar em contato, comprar o livro, como é que faz? Mari, na verdade, eu sou uma menina de canal de YouTube. Olha! Você é uma youtuber! Pode me encontrar no meu canal, Irley Wiesel, tem a minha fanpage, tem o meu site Irley Wiesel também, meu Insta, Irley Wiesel. Google, que tem um monte de Joga que coisa eu lá pra estou lá. você. E eu agradeço demais, de novo, o convite de estar aqui. Eu acredito que seja a nona vez. Vou voltar aqui, né, gente? Porque agora, se ela ganhar ou não ganhar a Eduarda, a gente vai fazer aqui um programa e a gente vai querer saber detalhes de como é que é, então, a vida de uma Miss, as preparações. Tirem bastante fotos, façam vídeos que a gente vai exibir aqui no programa. Combinado? Mais uma função para você, porque já que você quer ser uma Miss com conteúdo, vamos te dar conteúdo. Isso aí. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Foi viu? ótimo. Obrigada, a gente te espera aqui. Obrigada, meninas. Amei, amei. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esse nosso bate-papo, é só entrar lá no site, no YouTube, procura por Análise Direta e aproveita e se inscreve no canal lá do Hit Notícias. E você também pode participar do programa deixando suas dicas, sugestões, enfim, o programa é feito para você. Até o próximo. Tchau, tchau.